Quando tudo está ajustado, a consequência é uma vida vitoriosa, uma vida extraordinária. Às vezes nós precisamos de um milagre. Na verdade, muitas vezes nós precisamos de um milagre. Mas existem momentos que nós precisamos de um processo. O título da nossa mensagem de hoje, caso você queira fazer as suas anotações, é: Encare o desafio. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: encare os seus desafios. Vamos lá. A minha história, ela será contada por aquilo que for mais impactante. Todos nós construímos uma imagem, todos nós mandamos uma mensagem. Se eu perguntasse a você, quando nós falamos do nome do profeta Ezequiel, qual é a primeira coisa que vem à sua memória? Vale. Se eu perguntasse a você, qual é o primeiro acontecimento que vem à sua mente quando nós citamos o nome de Davi? Por outro lado, se eu citar Abraão e Sara, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Um casal que não poderia gerar e viveram o milagre, o impossível. Então perceba que cada uma dessas pessoas tiveram as suas histórias marcadas pelas superações que elas viveram ao longo de toda uma vida. A superação é uma ação incomum. Superação. A empolgação te faz ir mais rápido. A superação te faz ir mais longe. Ir mais longe é muito mais importante do que ir mais rápido. Quando nós falamos de ir mais longe, nós estamos falando diretamente de consistência. Atos de superação trazem uma vida de realização. Efésios 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em outra tradução diz assim: portanto, tomem toda a armadura que Deus lhes dá, para que possam, vamos juntos por favor, diga isso, resistir quando o dia mau chegar. Assim vocês permanecerão inabaláveis depois que a luta estiver terminada. Não é se o dia mau virá, mas sim quando ele vier. Todos nós vivenciamos o que nós chamamos de o dia mau. E por mais que o nome não seja nada agradável, dia mau, esse dia é extremamente importante. Por quê? O dia mau, ele revela a nossa verdade no íntimo. O dia mau revela o que existe dentro de nós. Sabe aquelas expressões que muitas vezes nós usamos, quando nós falamos o seguinte: nossa, na hora que eu vi saiu, eu fiz. Mesmo que talvez não faça parte de uma rotina, se saiu, é porque alguma coisa existia dentro. Alguns, raízes mais profundas, outros, mais superficiais. Mas se algo sai, para sair, precisa existir dentro. O dia mau, ele revela como foi a nossa preparação até o presente momento. Eu sei o quanto eu me preparei bem
quando os primeiros desafios começam a aparecer. Eu sei o quanto a minha preparação espiritual foi boa quando eu me deparo com uma situação onde somente o espiritual vai ser o caminho para vencer aquele momento ou aquela dificuldade. O dia mau, ele revela quais vozes nós mais ouvimos. No dia da dificuldade, no dia da batalha, a nossa mente, nosso coração, ele se transforma num verdadeiro turbilhão. Existem vozes de todos os lados. Vozes que muitas vezes nos incentivam a um retrocesso. Por outro lado, vozes que nos motivam a continuar. E é justamente no dia mau que eu decido qual voz eu vou ouvir, qual voz eu vou ficar. O dia mau faz parte dos processos que nós passaremos ao longo da vida. Esses processos modelam, vamos juntos, diga isso por favor, pensamento, sentimento e comportamento. Quando tudo está ajustado, a consequência é uma vida vitoriosa, uma vida extraordinária. Às vezes nós precisamos de um milagre, na verdade muitas vezes nós precisamos de um milagre. Mas existem momentos que nós precisamos de um processo. Existe um leproso na Bíblia que diz que em determinado momento ele se aproximou do Senhor e disse o seguinte: Senhor, se tu quiseres eu posso ser purificado. O Senhor disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado. Ele foi curado instantaneamente, foi na mesma hora. Por outro lado, existe um homem chamado Naamã, que quando ele foi até o profeta, ele foi pedir pela mesma coisa. Por debaixo daquela armadura, daquela pose, daquele status, existia um homem leproso. E por intermédio do seu auxiliar, o profeta disse o seguinte: peça para que ele vá até o Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. O processo deixou claro que o problema daquele homem não era a lepra, era o orgulho. Porque quando ele ouviu aquelas palavras do profeta, ele não aceitou. O processo revelou qual que era a verdadeira batalha que aquele homem iria travar. Ele não precisava simplesmente de uma cura, ele precisava de uma mudança interna. Biblicamente falando, se não me falha a memória, se você abrir no livro de Atos, no capítulo 5, nessa passagem diz que os apóstolos estavam crescendo, as pessoas estavam se convertendo em massa, milagres estavam acontecendo um atrás do outro. Todo mundo que se destaca sofre com algo chamado inveja, famosa dor de cotovelo. Por conta dos resultados que eles estavam alcançando, esses homens foram jogados dentro da prisão. O Senhor enviou um anjo, o anjo abriu a prisão, os libertou e eles voltaram a fazer aquilo que estavam fazendo antes. O Senhor teve o poder para abrir a prisão para aqueles homens? Sim. Mas se nós pegarmos homens como José, ele não abriu a prisão para José. José ficou preso lá um bom tempo, porque naquele momento ele não precisava de um milagre. O futuro dele já estava encaminhado. O que era importante naquela oportunidade era o processo que ele teria que passar. Porque não se iluda, mesmo José, tendo construído um futuro extraordinário, José tinha suas imaturidades, como muitos de nós. Ele, na sua juventude, ele tinha um péssimo hábito. Sabe o que José era? X9. Vocês sabem o que é X9? José era um fofoqueiro. Os seus irmãos faziam algumas coisas que não eram boas. O que ele ia fazer? Ô pai, você não sabe o que o irmão fez, você não sabe o que o outro fez.
José, quando ele teve um sonho extraordinário, ele achou que seria uma boa ideia virar para as pessoas que estavam próximas a ele e dizer: ó, vou governar você, 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 você. A Bíblia não usa essa colocação, mas esse pelo menos é o entendimento que eu tenho. Não está escrito que José era o filho amado de Jacó por ser filho da sua velhice? Existia um tratamento diferenciado, erroneamente? Erroneamente, errado. Não pode existir uma diferença de tratamento para com os filhos, mas existia. Ele foi o único que ganhou uma linda túnica. Uma túnica que para os dias de hoje deveria ser muito, muito cara. Então, até determinado momento, ele foi uma pessoa que cresceu recebendo. Mas para o lugar que ele iria ocupar, servindo a uma nação, ele tinha que estar mais preocupado com aquilo que ele iria dar do que propriamente com aquilo que ele iria receber. Não foi obra do acaso ele ser vendido como escravo. O escravo não recebe, o escravo entrega, ele serve, ele ajuda, ele se coloca à disposição. Então, o tempo todo, aquele homem estava sendo trabalhado para subir a um nível mais alto. Resumindo tudo isso, o dia mau, ele revela se estamos preparados para a próxima fase ou não. O dia mau é uma resposta que pode ser definitiva ou momentânea, para nós sabermos se estamos preparados para mudar de nível ou não. O Salmo 55, o versículo 6 diz o seguinte: quem dera eu tivesse asas como a pomba. Vamos juntos, diga isso por favor. Voaria para longe. Eu continuo, e encontraria descanso. Vamos juntos mais uma vez. Sim, fugiria para bem longe. Eu continuo, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Eu vou trazer esse versículo para a linguagem de hoje. Eu quero sumir. Eu quero desaparecer. Eu não quero estar neste lugar. Se eu tivesse asas, eu voaria desse contexto. Quem aqui já teve esse sentimento, esse desejo, aquela vontade de sumir, de desaparecer? Levanta as mãos, por favor. Então vocês sabem do que eu estou falando. Qual é o grande problema disso? Infelizmente, essa tem sido a linha de pensamento de muitas pessoas. Fugir para bem longe, se esconder, ir embora. Porém, existe um texto no livro de Marcos, ou melhor, no livro de Mateus, em que o Senhor nos dá uma importante lição. Preste bastante atenção. Mateus 8, 26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. O salmista disse: se eu tivesse asas, eu voaria para longe dessa tempestade. Aqui o Senhor nos ensina que você não foge da tempestade, você se levanta e a repreende. Quando nós falamos sobre as tempestades da vida, as tempestades perseguem todas as pessoas que fogem dela. As tempestades, as dificuldades perseguem todas as pessoas que evitam ela. Diante desse cenário caótico em que Jesus presenciou, uma grande tempestade tinha atingido o barco daqueles homens. Aqueles homens colapsaram. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Sabe o que eu estou lembrando? Eu não vou citar nomes, mas tem uma pessoa aqui do nosso meio
que em determinado momento ela veio usar o banheiro aqui do batistério e não viram que ela estava lá dentro usando. Trancaram o banheiro do batistério. E o batistério é aqui atrás, né? Se ouvir alguém, você tem que estar lá. E aí quem chegou primeiro só escutou ela dizendo assim: eu vou morrer, eu vou morrer. Na crise, muitas vezes o que sai de nós são comportamentos como esse. Mas eu vou perder, mas as portas vão se fechar, e vai dar errado, e vai terminar. Quando na verdade o primeiro posicionamento deve ser: se levante, olhe de frente para o desafio e lute contra ele. Encare ele frente a frente. Porque mesmo que você vire as costas, em algum momento você voltará a encontrar esse mesmo desafio. Ou você lida agora, ou você vai lidar depois, porém depois, o que acontece com uma conta quando não é paga no tempo certo? Juros, correção, e vai aumentando, e vai aumentando. Por isso, depois de um determinado tempo, se torna tão difícil acertar algumas coisas. Nós precisamos de um posicionamento imediato, um posicionamento rápido, crendo que não importa qual é o contexto, dá para vencer todas as batalhas, sim. 2 Reis 4, versículo 19, diz assim: de repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Mais ou menos assim: tem um problema? Sai fora. Passa para ela. Maridão do ano, hein? Estamos com BO aqui, resolve, se vira, mulher, lida com essa situação. Aquele momento refletiu a diferença de preparação, tanto do marido, quanto da esposa, a mulher sunamita. Quando o problema chegou até o marido, opa, não posso lidar com isso, passou adiante. Quando o problema chegou até a mulher, qual foi a reação dela? Está tudo bem. Já deu tudo certo. Eu já venci esse problema. Eu já venci essa fase. Aqui nós estamos falando do dia mau que tinha chegado para aquela mulher. Ela já tinha vivido um grande milagre. O filho dela foi um verdadeiro milagre. Nesse texto diz que o marido dela já estava em idade extremamente avançada. Se ele não era o velho da lancha, então possivelmente ela também estivesse em idade avançada. Então gerar aquele milagre já seria, assim, aos olhos humanos, impossível. Mas gerou. Mas depois de um momento de alegria, veio um momento que trouxe um pouquinho de tristeza. Porém, o que você faz com essa tristeza é o que vai determinar o que você vai viver em seguida. Como você usa, seja como um combustível ou como freio, vai determinar qual será o seu próximo passo. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia. Vamos juntos, diga isso por favor. E morreu. Olha, a Bíblia, ela nos dá relatos de mulheres que foram incríveis. Quando nós chegarmos lá no céu, quero conhecer a Débora, quero conhecer a Rainha Esther, quero conhecer essas mulheres que impactaram. E entre elas, eu quero conhecer a mulher sunamita. Qual que seria a reação lógica de uma pessoa que acabou de perder uma pessoa? O que a gente faz? Sepulta. Nós enterramos. Esse seria o pensamento natural. Aí que está. A nossa perspectiva, a nossa visão de mundo vai definir qual será o nosso próximo passo. Aquela mulher se recusou a enterrar o filho dela. Estava morto, estava morto. Ela enterrou? Não, ela não enterrou. Ela é maluca, não importa, no final deu certo. Ela se recusou a enterrar.
ao longo da vida, infelizmente, nós enterramos muitas coisas. Coisas que eu acredito que talvez algumas delas tenham se findado um tempo, outras, porém, ainda existia muita história para ser escrita. Muitos enterraram sonhos, desejos, muitos enterraram projetos, alegrias, muitos enterraram aquela expectativa de um futuro extraordinário, muitos acabaram enterrando projetos que talvez até foram iniciados, mas no meio da caminhada alguma coisa aconteceu e acabou dando errado, e muitos optaram por enterrar. E quando nós falamos de enterrar, nós estamos falando de encerrar um capítulo. Essa mulher não fez isso. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Vamos juntos, diga isso por favor. Enterrar, mais forte, enterrar é uma escolha. Enterrar, desistir é uma escolha. Essa mulher escolheu agarrar esse desafio com a força da alma dela. Ela escolheu lutar por aquilo que ela desejava. Ela não aceitou que a história dela iria terminar. Assim como você não pode aceitar que algumas coisas se encerrem na sua vida. Se você tiver que enterrar alguma coisa, que você enterre os problemas, as dificuldades, as dores, as angústias, mas não enterre os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos. Eu estive com uma mulher na semana passada, e essa mulher veio compartilhar um testemunho incrível. Desde 2013, ela estava com uma dívida com o banco, e você sabe que dívida com o banco é assim, é uma multiplicação sobrenatural. É incrível. Nenhum rendimento, nenhuma poupança, nenhuma aplicação rende tanto quanto a dívida no banco. Ela disse que, conforme os anos foram se passando, a dívida dela chegou à casa dos 100 mil reais. Gente, como que se paga uma dívida de 100 mil reais? Só tem duas formas. Ou você tem 100 mil reais, ou você tem Deus. E quem tem Deus, em muitos momentos não vai precisar desses 100 mil reais. Porém, o que começou a passar na cabeça dela? Eu vou ter que me desfazer disso. Vou ter que fechar a minha empresa, eu vou ter que fechar isso, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que parar esse projeto que eu havia começado. Ela já falou em enterrar algumas coisas. E olha como que você precisa estar muito atento à voz do Espírito, porque tem algumas coisas que nascem dentro de nós, que não dá para explicar com palavras, simplesmente vem. É uma força, é um impulso, é algo que vem, é como aquela vozinha assim, vai lá, dá o passo, se arrisca, seja ousado. Essa mulher falou que um dia, dentro de casa, veio na mente dela assim, vai no banco e oferece o que você tem na tua conta e eles vão aceitar. Ela fala que de imediato ela parou tudo, ela parou de atender cliente, ela parou de trabalhar naquele momento, ela foi em direção ao banco. Ela chegou lá no banco e falou assim, eu tenho 10 mil reais na minha conta, aceita? Aceito, dívida paga. Pagou 10% da dívida. O problema é que muitas vezes nós desistimos muito fácil. O problema é que nós nos entregamos muito fácil. E muito disso está ligado ao fato que muitos não acreditam em si mesmo. E quando eu falo de acreditar em si mesmo, não estou falando de uma confiança na força do nosso braço, não, muito pelo contrário. Muitos não se enxergam como capazes de lidar com determinadas situações. Muitos não se enxergam como capazes de superar determinados obstáculos. Quando, na verdade, existe uma passagem que ela deve estar, assim, na ponta da língua. Uma não, N passagens. Por exemplo, vamos juntos. Eu tudo posso, naquele que me fortalece. Outra passagem, diga isso comigo, por favor. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Outra passagem, vamos juntos, diga isso. Para o homem é impossível, mas para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Outra passagem, diga isso. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Levante a sua voz, diga isso mais uma vez. Todas as coisas
vão cooperar para o meu bem. Então não pare, encare o desafio, entre na batalha, encare frente a frente e vença essa guerra. A ele, já parou para pensar que arrependimento essa mulher ia ter se ela tivesse desfeito de tudo aquilo que ela tinha passado uma vida lutando para construir? Mas nós somos impacientes. Nós somos muitas vezes precipitados. A começar por mim. Vocês já me ouviram dizer que chegou um momento que eu pensei que a minha carreira ia ser solo. Eu achei mesmo, de todo o meu coração, que eu não ia encontrar a pessoa certa para constituir família. Detalhe, eu tinha 21 anos. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que, se eu não me engano, ela tinha 35, 34 anos, ela era bem jovem. E ela já estava procurando as informações a respeito da aposentadoria dela, porque ela já tinha desistido da vida. Gente, 30 e poucos anos. Vocês já passaram disso faz tempo. Estou brincando, vocês são tudo novo, tá? Ó, vocês são os quarentão com cara de 25, são os cinquentão com cara de 38. Vocês estão bem, vocês estão bem. O povo de Deus rejuvenesce, fica mais bonito, mais saudável. Mas essa é uma questão que o tempo todo ela nos cerca. O tempo todo está ao nosso derredor. Então, mais do que encarar os seus desafios, escolha hoje desenterrar coisas que você tinha enterrado porque você acreditava que não seria possível você viver. Desenterre. Deus é Deus nos céus, Deus na terra e Deus debaixo da terra. Deus age numa situação que parece ter uma saída e Ele age em todas as situações que não tem saída. Ele reverte, Ele muda quadros, Ele cura destinos, Ele muda histórias. E o testemunho da cura do rapaz que estava com câncer? Olha que coisa incrível. Esse rapaz compartilhou que já tinha dado metástase, estava no corpo todo. Da ponta do dedão até a cabeça. Se espalhou. E o médico falou, querido, agora é só paliativo. Não tem muito o que possa ser feito. A químio já não funciona. E aí deram uma expectativa de vida para ele. E aí o tempo foi passando, ele foi fazer um novo exame para saber em que grau que estava. Chegou lá, não encontraram câncer no corpo do cara. Não encontraram uma célula cancerígena no corpo do cara. E se ele entrega os pontos, ele literalmente, ele desiste de encarar o desafio. E se ele se entrega? E se ele abre mão? Nós não sabemos do futuro que nos aguarda. Nós não sabemos o que o Senhor quer fazer por você e por intermédio de você. A vida que nós vivemos hoje, essa é a minha visão, porque é o que está escrito, é pequena, perto do que nós ainda vamos viver. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem, não de mal, planos de lhes dar um futuro, ou como aquela tradução que eu amo, ou dar o fim que você espera. Qual é o fim que você espera? É o que o Senhor tem planos de lhe entregar. Essa mulher colocou ele no quarto, e depois o profeta o chamou e disse, pegue o seu filho, pode levar ele embora, está resolvido. Por que eu não posso parar no meio da minha caminhada? Por que eu não posso fugir? Justamente pelo que está escrito no Salmo 56, versículo 2. Os meus inimigos sempre querem me destruir. Vamos juntos, diga isso por favor. Os meus inimigos sempre querem me destruir. Então essa é uma batalha que não cessa. Quando nós falamos das batalhas, as batalhas não cessam, elas podem mudar. Mas o tempo todo nós estamos em batalha. O tempo todo nós estamos lutando por algo.
O tempo todo nós estamos no meio de um desafio. Porque não se iluda, você luta para alcançar e você também luta para estabelecer. Você luta para construir e você luta também para proteger os seus. O tempo todo nós estamos lutando. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Ele sempre vai se levantar para tentar nos derrubar. Isso aqui é um bom termômetro para saber se você está no caminho certo. Retaliação. Como assim? Querido, não existe retaliação se você estiver na direção errada. Não existe retaliação. Porque a retaliação, a função dela é te tirar da direção. É um ataque contra você. É para desviar você do futuro poderoso que Deus tem para você. É um ataque com o propósito de te frear, te desmotivar, te roubar, te enfraquecer, te trazer tristeza, tirar o teu foco do teu alvo. Quer ver que coisa incrível? Tem um casal aqui da igreja que eu estou acompanhando eles num projeto novo que eles estão envolvidos. Esse casal tem sido muito fiel a toda boa obra, tem servido, tem amado pessoas, tem orado e tem passado por um período de espera que não tem sido um período de espera curto, tem se estendido, mas eles têm lutado. Quando foi semana passada ou retrasada, eles me convidaram, me chamaram para ungir o projeto que começou a sair do papel. As coisas começaram a ser encaminhadas. Mas olha que detalhe importante que o marido compartilhou comigo. Nossa, naquela mesma semana tudo foi dando errado. Minha esposa bateu o carro, aconteceu aqui, só que ele não falou com peso. Como que ele falou? Eu sei que eu estou na direção certa, porque se eu não tivesse, não teria o porquê acontecer tanta coisa como agora. Então eu sei que tem coisas incríveis nos esperando. A verdadeira fé modela a nossa perspectiva de vida. Tem uma senhora que ela normalmente, até por ela ser dependente de pessoas para se locomover, ela não costuma vir nos cultos noturnos, normalmente ela vem nos cultos diurnos. Essa senhora, é senhora mesmo, ela deve ter os seus 70, 60, 70 e tantos anos, mas ela ainda trabalha. Pensa numa mulher porreta. Na verdade, mulher é um bicho bruto, né? Cuida de casa, cuida do marido, está com uma dengue lá, a febre, está comendo solto, está limpando a casa, está levantando o sofá, é aquela força, é aquela decisão. Essa mulher, até hoje, com uma idade muito avançada, era uma verdadeira coluna dentro de casa. Ela já estava trabalhando no mesmo lugar há não sei quanto tempo. O que aconteceu com ela um dia? Um dia ela foi mandada embora. Quando ela começou a me contar, eu ia dizer assim, nossa, pensei na verdade, que dó dela. Mas na verdade, eu que precisava de dó. Por quê? Logo após ela falar assim, eu fui mandada embora, mas eu estou tão otimista, já saiu um sorrisão, porque eu sei que se Deus fechou uma porta, Ele vai abrir uma outra diferente. Olha que incrível! Eu estava lá, passando a mão na cabeça da mulher, quase dando um abraço nela, falando, vem cá, vou te ajudar, vou preparar um alimento para você, eu vou te dar socorro. E a mulher falando, não, estou ansiosa, porque eu sei que se uma porta se fechou, uma porta melhor está me aguardando. Na vida da mulher sunamita, as coisas não estavam bem. Mas quando foi perguntado a ela, ela não hesitou, está tudo bem. Agora eu pergunto para você, você está bem? E perspectiva da fé, visão da fé. 1 Reis 18, versículo 2 diz assim, então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel?
Quando você não enxerga a verdadeira causa do problema, você não consegue resolver o problema. Esse rei estava tratando Elias como problema. Realmente, Elias foi o responsável por liberar as palavras. Mas o causador daquela crise para aquela nação era o rei, era a prática daquele povo, as condutas que eles estavam tendo, as escolhas que estavam fazendo, toda a idolatria, erros atrás de erros. Não existe nada que tenha o poder para atrasar mais um processo do que a falta do assumir a responsabilidade. Nada atrasa tanto um processo quanto terceirizar a responsabilidade. Escuta o que eu estou te falando. Desafios, as batalhas por si só não têm o poder para atrasar processos. Nada atrasa mais do que você dizer: a culpa não é minha. A culpa não é minha, não fui eu. Mas qual que é o erro que nós muitas vezes cometemos? Quando nós falamos isso, é para que de alguma forma nós venhamos provocar um alívio na consciência. Mas sinceramente, não assumir a responsabilidade não muda a minha realidade. O problema ainda está lá. Eu ainda vou ter que lidar com muitas coisas. Então dizer não fui eu vai mudar no quê? A responsabilidade não foi minha. Eu não fui o causador. Mesmo que, no caso de muitos, talvez você não tenha sido o causador, assuma a responsabilidade de ocupar aquele lugar no qual você vai ser a solução daquele problema, a solução para aquela batalha. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, o teu servo, a tua serva te escuta, eu quero ser esse canal de bênçãos. Essa nação já estava sofrendo com uma terrível seca há cerca de 3 anos. 3 anos, não chovia, a produção não rendia, não existia colheita, todo mundo em dificuldade. Quanto mais rápido você disser, eu vou resolver, mais rápido você vai sair dessa. Quanto mais rápido você disser, vai começar por mim, não sei quem vai se posicionar ou não, eu não sei se a minha esposa vai se posicionar, não sei se o meu marido vai se posicionar, não sei se o pessoal da empresa vai se posicionar, começando por mim, eu estou ocupando esse lugar, eu vou dar o primeiro passo. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido será o agir do Senhor nas nossas vidas. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, vamos juntos, diga isso por favor, nada respondeu. Vou trazer para a linguagem de hoje de novo. Quem cala, tinha culpa no cartório? Tinha. O problema deles era a inconsistência, a inconstância, as oscilações. É o que está escrito: não pense você que é inconstante em tudo que faz, que receberá alguma coisa da parte do Senhor. Eu não posso crer e outra hora eu estou na incredulidade. Eu não posso ser tomado de uma coragem, de uma ousadia, e daqui a pouco eu estou me acovardando. Eu não posso buscar o meu Senhor de todo o coração, e daqui a pouco eu estou me afastando dos caminhos dele. Biblicamente falando, o mais ou menos sempre vai descer para menos. O meio termo é o lugar mais perigoso, até porque, olhando de um ponto de vista até lógico, o diabo ele aceita te dividir com Deus? Ele aceita. Se você ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ele não é problema. Deus te aceita dividir com outro? Não, aí Deus não aceita. O problema desse povo é que, ora eles estavam bem, ora eles não estavam bem, ora estavam agindo. Isso é válido para tudo na vida. Tem dias que nós passamos por pessoas que estão assim, ó. Tem dias
A começar pela inconstância emocional, a instabilidade, ela é uma raiz que acaba se espalhando para todas as áreas da nossa vida. Ora eu estou dando o meu melhor, ora estou fazendo mais ou menos. Esse era o problema dessa nação. Qual foi a solução que Elias encontrou para ajudar aquela nação a entender quais eram os verdadeiros caminhos? Ele propôs um desafio aos seus adversários. Elias, sozinho, contra os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Quem aqui era de briga? Levanta as mãos, por favor. E se mentir, você sabe que a tua poltrona vai começar a esquentar, Deus vai te cutucar aí. Quem era brigão quando era mais jovem? Levanta as mãos, por favor. Vocês estão de parabéns. Vocês são muito santos, vocês são muito bons. Hoje de manhã, quando eu perguntei isso, por incrível que pareça, 90% da igreja levantou as mãos. Normalmente, quando você é brigão, e você está com a tua galera, você fica mais macho. Quando você está com o teu grupo, você tem mais coragem. Quando você está sozinho, você se sente intimidado. Você fica meio receoso. Aqui, os inimigos estavam numa grande galera. Elias estava completamente sozinho. Aí que está. Nós não somos sustentados pelas companhias com quem nós andamos. Nós somos sustentados por aquilo que nós acreditamos. O que fez com que ele tivesse aquele posicionamento muito firme diante dos adversários é porque ele acreditava que Deus não iria falhar em relação àquele desafio. A convicção dele trouxe o posicionamento. A convicção era tão grande que em nenhum momento ele pensou que não daria certo. Ele se posicionou de uma tal forma onde ele não se preocupou se ele estaria sozinho, porque na verdade, nós podemos estar sozinhos, mas na verdade nós nunca estamos sozinhos. Sempre vai ter alguém junto conosco. E esse negócio das companhias é um negócio tão real, tão real. Teve um ano da escola, estou voltando uns bons capítulos aqui atrás, que eu não fui um aluno muito bom. Se tiver algum jovem na escola, não me use como um exemplo para justificar nota ruim para o pai e para a mãe, tá? Eu não fui um bom aluno. Eu fiquei naquele famoso, peguei o exame final. Sabe qual que é o exame final? É aquela prova que você faz no dia do Natal. Você come o banquete junto com a professora, com a direção. Eu nunca tive um ano tão ruim quanto aquele no que diz respeito a estudo. Mas olha como são as coisas. Quando eu lá, dia 23 de dezembro, fazendo prova, olha que desgraceira, que negócio ruim. Eu já estava lá assim, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Se o Senhor me passar nessa prova, eu vou te buscar. Quando eu olhei para a minha sala, e eu vi minha turma que estava lá junto comigo, não há de ver que eu senti alívio? Eu falei, estou mal, mas estou mal junto comigo. Dá para vencer então. Mas existem batalhas na vida que serão solitárias. E se você não consegue entender isso, você vai ter uma dificuldade muito grande quando você estiver sozinho. Quando você estiver sozinho, muitas vezes é sinal de que o Senhor quer mais de você. Por isso ele vai afastando algumas pessoas, ele vai impedindo que algumas pessoas se aproximem, para que você possa se aproximar dele de todo o coração. Elias não tinha ninguém para dividir aquele fardo. Elias não tinha ninguém para ajudá-lo naquele desafio. Ele tinha o Espírito do Senhor, era a presença dele, e vamos com isso mesmo, não tenho mais ninguém. E era o suficiente. Então, eles invocaram o nome de seu Deus. Eles invocarão o nome de seu Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Os desafios
as decisões que te desafiam são as mesmas decisões que te promovem. Consequentemente, os desafios que eu não enfrento são as vitórias que eu não recebo, são as vitórias que eu não alcanço. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito, e tentaram, e nada. Elias tinha tanta convicção que ele começou a tirar sarro daquele povo. Elias começou a dizer: acho que o Deus de vocês está cochilando, viu? Acho que ele está no shopping fazendo compras. Imagina o que ele estava caçando para a cabeça, porque se o fogo do céu não desce, Elias estava frito. Mas aí que está, ele não cogitou não ter a resposta naquele momento de desafio. Ele não tratou como uma possibilidade. Sabe o nosso famoso, e se não acontecer, e se não me ligarem, e se não for assinado, e se não vier, e se não mudar? Com ele não teve isso, por isso que ele estava galudo, por isso que ele estava cheio de convicção. Ele sabia em quem ele acreditava, e era isso que movia o espírito deste homem. O Salmo 57:7 diz assim: firme está meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei, entoarei louvores. Um coração firme tem como consequência ações firmes, um espírito firme, uma mente firme. Eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque, de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Vamos juntos, diga isso por favor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. O fogo do Senhor teve o poder para consumir tudo. O fogo do Senhor tem poder para consumir com seus problemas, com as suas dores, com as suas preocupações. O fogo dele tem o poder para te trazer uma grande vitória. E sabe o que é mais incrível? O fogo, ele não veio antes. O fogo não veio em outro horário. Veio justamente na hora que ele mais precisava. Na hora que ele disse: Senhor, o momento é agora. O Senhor enviou o fogo e o impossível aconteceu. Para quem se lembra, o novilho foi cortado, ele restaurou o altar, pegou 12 pedras, colocou a lenha lá, colocou os pedaços do novilho lá em cima, e para piorar, ou para dificultar, ele jogou água. Sabe aquele termo, jogar água no sacrifício? Ele deixou tudo mais difícil. Não foram as circunstâncias em si que foram aumentando o seu nível de dificuldade. Ele mesmo tinha tanta convicção que para Deus é a mesma coisa, com água, sem água, ele faz, com muito ou com pouco, ele faz, num estado perdido ou num estado com esperança, ele faz, numa crise financeira grande ou numa um pouco menor, ele faz, não importa o contexto, Deus sempre irá fazer. Se coloquem de pé todos, por favor.
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Não existia nada que o fogo do Senhor não pudesse consumir. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali, o que está escrito ali? Os matou. Sabe o desafio que poderia ter trazido um frio na barriga? Terminou com uma vitória extraordinária. Você sabe o que te preocupa hoje? Você sabe quais são as suas lutas no dia de hoje? Você sabe o que tem acontecido com você? Na semana passada nós começamos a orar por isso, para que as perdas se encerrem. Tem pessoas que não param de sofrer perdas. Olha que incrível, é você começar a bater numa tecla e as coisas começam a acontecer. Tem um rapaz que falou para mim que já estava há cerca de 60, 90 dias, que os contratos que ele precisava não saía. O contrato estava sendo encaminhado a um cancelamento. Ele orou, ele clamou, ele creu, o contrato foi assinado no dia seguinte. As perdas precisam se encerrar. Não tenha medo do combate. Se você estivesse sozinho, eu diria: você tem motivo para temer. Mas uma vez que o Senhor é por nós, não é o que está escrito? Quem será contra nós? Não tem como. Diga isso: a vitória é minha. De novo, a vitória é minha. Com mais força, diga isso: a vitória é minha. De novo, a vitória é minha. Não existe possibilidade de uma derrota. Não existe. Lutas podem ser mais rápidas ou podem se estender um pouco mais, mas o resultado é inevitável. Diga isso: a minha vitória é inevitável. É inevitável. Feche os seus olhos, por favor. Diante do altar do Senhor, quais são os sacrifícios? O que precisa ser queimado? Quais são as batalhas que você tem enfrentado? Quais têm sido os desafios que têm aparecido para você e têm trazido uma certa preocupação? Quais são os inimigos que você tem lutado dia após dia? Quais são as batalhas que estão diante de você? Enfrente-as, encare essas batalhas, não fuja, não finja que não é com você. Ignorar Golias não fez com que Golias saísse de lá, muito pelo contrário, ele foi ficando, e se alguém não se posicionasse, ele ia ficar lá por tanto tempo. Mas existiu alguém que disse: eu vou contra esse inimigo, eu vou contra você, filisteu incircunciso, em nome do Senhor dos exércitos. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Pai, eu estou aqui para ocupar este lugar, eu vou contra este problema, eu vou contra esses adversários, eu vou lutar, eu acredito na vitória, eu vou lutar, eu acredito que eu vou viver uma grande virada, uma grande transformação. Eu não vou me entregar. Diga isso para você várias vezes: eu não vou me entregar. Eu me recuso a enterrar os meus sonhos, eu me recuso a enterrar nos meus projetos, eu me recuso a enterrar a vida que eu desejei viver por tanto tempo. Eu me recuso a enterrar. Eu não vou enterrar. A minha história não vai acabar, a história da minha família não vai acabar, a história da minha empresa, ela não vai acabar, o meu casamento, ele não vai acabar. Se levante no espírito e lute contra a tempestade. Não procure a fuga, não queira sumir, não queira ir embora, não queira desaparecer, queira vencer, queira colocar um ponto final, até porque as batalhas que você evita, elas vão te perseguir. As batalhas nos perseguem, as lutas nos perseguem, os inimigos nos perseguem, mas eles não vão prevalecer. Você serve o verdadeiro Deus, então a vitória é tua. Você serve o verdadeiro Deus, então não tem margem para a derrota.
diga isso, até o seu espírito ser tomado dessa força. Não tem margem para a derrota, não tem margem para dar errado, não tem margem para eu perder essa batalha, não tem margem, eu não vou perder. Levante a sua voz, deixe o mundo espiritual te ouvir e diga isso, eu não vou perder, eu não vou perder, eu não vou perder, eu não vou perder. A vitória é minha, a vitória é minha, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está ao meu lado. Peça a Ele, Pai, meu Deus, envia o teu fogo, o fogo consumidor, o fogo de Deus. Ele tem o poder para destruir com absolutamente tudo. Não existe nada que resista ao fogo do Senhor. Peça a Ele e Ele vai enviar. A Bíblia diz que Elias era um homem comum como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele orou e o Senhor fez acontecer. Então diga isso a Deus, meu Pai, envia o teu fogo, envia o teu fogo, envia o teu fogo. Vai queimando essa situação, Senhor, vai queimando essa situação, vai queimando agora, vai queimando agora, vai queimando agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro, vai queimando esse problema, vai queimando essa notícia negativa que chegou até ela, vai queimando tudo, Senhor. Não vai sobrar absolutamente nada, não sobrarão inimigos, não sobrarão problemas, não vai sobrar dor, não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar absolutamente nada. Diga isso, eu vou prevalecer diante desses problemas. Podem existir vários problemas, vários adversários, mas eu é que vou prevalecer, eu vou prevalecer. A minha família vai prevalecer, o meu casamento vai prevalecer, a minha empresa vai prevalecer, eu vou prevalecer. O fogo do céu vai descer e Ele vai fazer com que essas batalhas sejam vencidas. Se eu sou homem de Deus, diga isso a Ele, que desça o fogo dos céus e consuma esse problema, consuma essa dor, consuma essa angústia, consuma essa preocupação, consuma esse inimigo. Isso, essa oração é sua. Essa oração é sua, não se entregue, não é hora de se entregar. Encare frente a frente esse desafio, enfrente esse inimigo, você vencerá. Você vai ter o poder necessário para vencer. Você não vai perder, você não vai perder, você não vai perder. Não acredite em mentiras, não acredite em mentiras, não acredite em mentiras. Creia, Deus é por você. Ele levanta o teu espírito com muita ousadia, com muita coragem. Seja tomado de poder agora, seja tomado de poder agora, seja tomado de poder agora, seja tomado de poder agora. Eu declaro pela fé, as suas orações serão confirmadas pelo Senhor. Eu declaro pela fé, Ele vai confirmar cada palavra, Ele vai confirmar cada liberação de fé, Ele vai confirmar, Ele vai fazer o impossível acontecer. Aquilo que teve poder sobre você, não tem mais. Aquilo que teve autoridade, não tem mais. Caia fogo dos céus. Aqueles que desejarem uma oração de concordância, eu vou pedir para que os obreiros comecem a passar pelos corredores. E se obreiros, vocês sentirem no coração, vá até essa pessoa, toque nela e concorde com as vitórias dela. Comece a declarar, o fogo do Senhor vai descer para consumir o teu problema. O fogo do Senhor vai descer para te trazer grande vitória. Você vai sair dessa, você vai vencer essa. Essa é uma batalha vencida. Libera essas palavras de poder, diga isso, você já é mais que vencedor. Eu declaro poder, eu profetizo poder, eu profetizo viradas, viradas vão acontecer, o cenário não continuará o mesmo. Eu não vou aceitar, Senhor, assim como a mulher sunamita, ela não aceitou enterrar o menino, nós não vamos enterrar absolutamente nada. Empresas não serão enterradas, casamentos não serão enterrados, vidas não serão enterradas. Nós vamos ver a glória da tua salvação, nós vamos ver o teu poder resplandecendo sobre nós, nós vamos ver o Senhor se manifestando de uma forma extraordinária. Nós vamos ver o Senhor, Ele se manifestando de uma forma incrível. O Senhor vai definindo agora. O Senhor sabe o que trouxe ela até a igreja hoje. O Senhor sabe qual é a batalha que cada um está enfrentando. E nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor vai se manifestar. Nós sabemos que o Senhor vai se manifestar. Nós sabemos que o Senhor vai se manifestar.
Nós sabemos que o Senhor vai se manifestar. Eu sei que quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor age. Eu sei que quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor age. Eu sei que quando nós oramos, clamamos, o Senhor age. E Ele vai agir em teu favor. Ele vai agir. Meu Deus, vai lá no lugar onde ela precisa de vitórias. Vai definindo agora, meu Pai, vai definindo. Vai mudando a história de vida dela. Vai curando o destino dela. Vai mudando o contexto dela. Mude por completo. Eu declaro pela fé, você não viverá mais a sua vida escravo dessa dor. Você não viverá a sua vida escravo desse problema. Você não vai viverá, mas dentro deste contexto eu profetizo viradas. Mudanças vão acontecer. Se manifestará. Ele vai se manifestar. Se manifestará. Ele vai agir. Ele já está agindo. Na hora que Elias precisava, a resposta chegou. O impossível está chegando na sua casa, na sua empresa, no meio da sua família. A resposta está chegando. Milagres estão acontecendo. Portas estão se abrindo. Gigantes estão caindo por terra. Enfermos estão sendo curados agora. Eu declaro, seja curado, seja curado, seja curado agora, seja curado agora, seja qual for a tua enfermidade, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Meu Pai vai passando com teu sangue, passe com teu sangue no alto da cabeça, a planta dos pés dela, passe com teu sangue sobre a empresa dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Eu profetizo viradas, transformações em nome de Jesus. Olhe para cá um instante, por favor. Salmo 59:10 diz assim: meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Levante a sua voz e repita esse versículo comigo com muita fé. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele consome com a dor, Ele consome com a enfermidade, Ele consome com os problemas, Ele consome com as dívidas, Ele consome com a tristeza, Ele consome com a preocupação, Ele consome com absolutamente tudo. Salmo 21:9 diz assim: o Senhor destruirá com fogo ardente os seus inimigos. Na sua ira, o Senhor devorará como um fogo consumidor. Salmo 56:9 diz assim: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. De novo, Deus é por mim. De novo, Deus é por mim. Deus é pela minha família. Deus é pela minha empresa. Deus é pela minha vida. Mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Levante a sua voz mais uma vez e diga isso. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Se você estiver com alguém da sua família, pegue nas mãos dela e libere esse versículo sobre a vida de vocês. Diga isso: a nossa família provará que as promessas de Deus são verdadeiras. O meu casamento, o nosso casamento vai provar que as promessas de Deus são verdadeiras. A nossa empresa, ela vai provar que as promessas do Senhor são verdadeiras. A tua vida será um testemunho vivo da glória do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro pela tua igreja. Desde a semana passada nós começamos a bater nessa tecla.
as perdas vão se encerrar, e a partir de agora o teu povo vai viver um tempo de porção dobrada. As perdas se encerram agora, a preocupação se encerra agora, em nome do Senhor Jesus eu declaro, mudanças irão acontecer. Ela viu um cenário, mas eu declaro pela fé que o fogo do Senhor vai descer e vai mudar o cenário por completo. Em todas as coisas você vai ver a glória de Deus. Eu te abençoo, eu profetizo você curado, liberto, transformado, com a vida completamente mudada, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus.